Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Graduado em Arquitetura pela Universidade Católica de Goiás, ele é paranaense de Toledo, onde exerceu o cargo de secretário municipal de planejamento por 2 vezes. Foi professor colaborador da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e participou da elaboração dos planos regionais de desenvolvimento estratégico para o estado do Paraná em 2007. Já coordenou a execução de planos diretores em municípios do Paraná, Mato Grosso, Bahia e Rio Grande do Sul e presta consultoria a empresas privadas e a órgãos públicos, principalmente aos que atuam nas áreas de inovação, ciência e tecnologia. Tenho a grata satisfação de receber no Jogo Aberto deste sábado o arquiteto e urbanista Enio Luiz Perim. Boa noite, Enio. Boa noite, é um prazer Obrigado estar aqui. por atender meu convite. Eu que agradeço o convite. E propiciar um reencontro nossos, velhos amigos que somos. Exatamente. Bom, é um acervo respeitável, Enio. Mais de 400 projetos de arquitetura e urbanismo no Brasil e no exterior. São residências, edifícios comerciais, prédios públicos, indústrias e o planejamento urbano de cidades de diversas regiões do país, como citei já na apresentação. E aí chega o grande desafio da carreira, o convite do empresário, do Dr. Luiz Donaduzzi, fundador da Prate Donaduzzi, essa grande indústria farmacêutica de Toledo, maior fabricante de medicamentos genéricos do país no momento, e que desafia você a projetar o Bioparque. O que é criar um parque tecnológico, um polo de inovação, uma cidade inteligente que ocupará uma área de 5 milhões de metros quadrados, onde as pessoas poderão estudar, trabalhar e morar? Enio. Olha, primeiro acho que é o sonho de um profissional, de qualquer profissional amadurecido pelos anos de trabalho. O desejo de pôr a mão num desafio deste. E inovar, quer dizer, inovação, ciência e tecnologia é o tema pulsante do planeta hoje. E um parque tecnológico, quer dizer, o que ele significa? Eles iniciaram nos anos 30 lá no Vale do Silício, com a universidade, as empresas, a inteligência, mas não ainda com esta visão integradora que nós vamos chegar. Então foram os parques de primeira geração, depois uma caminhada nos anos 35, 40, muito investimento público americano, no período de guerra, de muita pesquisa científica, então, na eletrônica, e as coisas foram caminhando. Hoje nós já estamos nos parques tecnológicos de 4ª geração. Agora, qual foi a principal diretriz que você recebeu para a concepção do projeto? Eu volto um segundinho atrás, que eu conheci o Dr. Luiz 18 ou 19 anos atrás, e num evento no clube da Caixa Econômica, e começamos a conversar, aprofundamos ali um vinho, uma conversa agradável, trocamos informações sobre alguns livros, e ele, na conversa, me disse que eles tinham um sonho, veja que coisa, ele tinha um sonho um dia de fazer um campus de Harvard em Toledo. E ficamos, daquela época, 15 anos sem nos encontrarmos. Na mesma cidade? Dentro da cidade. 15 anos depois, ele me liga um dia, queria ter uma conversa comigo e colocou, retomei. Então, eu quero dizer com isso o quê? Que é uma coisa que está no radar do Dr. Luiz há muitos anos, essa questão da pesquisa, da inovação. E deixar um legado, sobretudo, para a cidade e para a região. E aí começamos a troca de experiência, de informação, para começar a modelagem. Aí veio o primeiro desafio, a localização. Inicialmente, a gente pretendia que fosse no entorno do aeroporto municipal integrado. Não conseguimos, por várias razões, o território adequado, até que se chegou com muita dificuldade àquele território de 5 milhões de metros naquele ponto. Já vamos dar uma olhadinha, então, vou pedir para o nosso diretor de imagens mostrar essa foto aí. Esta imagem demonstra com clareza que nós temos ao norte de Toledo, onde está ali aquela mancha vermelha, o Bioparque, um território dos 5 milhões e com esta conexão intraurbana, além da rodovia, a PR 182,
futuramente esta conexão urbana, que é o cordão umbilical do Bioparque com Toledo. Vai ter uma ligação direta ali, uma ligação, avenida, né? a proposta é uma avenida de 60 metros, conectando nesses 7 quilômetros. A gente tem que imaginar que no futuro você vai ter um VLT, um veículo leve sobre trilhos, de transporte urbano, enfim, todos esses elementos. Agora, a ideia em si para você, né, Enio, não era nesse momento em que o Dr. Luiz te chama, não era uma grande novidade, porque você já se interessava por esses temas da inovação, da ciência e da tecnologia lá desde os anos 80, né? Sim, eu tinha muita pesquisa, muito estudo. Nós trabalhamos em Toledo nessa temática nos anos 80, nos anos 90. Porém, o desafio, o Bioparque tem dois componentes desafiadores, pontos novos. Primeiro é um parque privado. E é o maior parque privado do país. É o maior parque privado do né? país, e eu arrisco dizer que será, quem sabe, da América Latina toda, em termos de magnitude do que ele vai implicar. Mas nós aprofundaremos na sequência. Mas do ponto de vista, digamos, do território, ele representa, então, neste espaço, ele é um parque privado, mas que teve todo um antecedente, que é a legislação. Ou seja, ele faz parte da legislação urbana. Ou seja, ele teve território... todos os seus projetos foram aprovados dentro da legislação urbana. O território do Bioparque, toda a setorização faz parte do plano diretor com os diversos setores. Porque na metodologia, a metodologia empregada no conceito urbanístico do Bioparque, eu trabalhei um urbanismo orgânico que a gente chama de escalões urbanos. Então, uma unidade urbana, que ela é em torno de 30 mil habitantes, uma cidade. Esse conceito orgânico você começa a trabalhar com um escalão de unidade de habitação. Então, uma unidade de habitação são 3 mil metros quadrados, 3 mil habitantes, com determinadas demandas, além do residencial, o comércio primário, todo aquele Então, você trabalhou com microcosmos dentro do grande ambiente. 3 unidades de habitação levam a uma unidade de vizinhança, que são 9 mil habitantes, que tem uma outra demanda territorial já de outro nível, e 3 unidades de vizinhança levam uma unidade urbana que já é uma cidade. Então, agora, o território do Bioparque é uma proposta de uma cidade para 60 mil habitantes. E devidamente integrada, portanto, no planejamento urbano do município de Toledo. Do município de Toledo, com seguindo toda a legislação. Toda a segurança jurídica, ou seja, qualquer edificação lá dentro segue as normas do plano diretor municipal. Agora, Enio, tudo ali é planejado nos mínimos detalhes. Qual foi o ponto de partida para desenhar os primeiros traços do projeto? É desafiador, exatamente. O Dr. Luiz tinha muita certeza do que desejava, então foi um trabalho que a 4 mãos, no sentido... Nós trabalhamos um ano discutindo este desenho, depois o esboço. Para chegar a... Ele dá muita liberdade no conceitual urbanístico. Um homem muito respeitador dos princípios da profissão, mas ele sabe o que quer. E primeiro que ele é o doutor em biotecnologia, então ele já sabe, é uma temática dele. A grande finalidade já estava desenhada na cabeça dele. Exatamente. Segundo, um parque privado, quer dizer, você tem todas as tratativas da organização territorial, mas você pode ter a legislação dos incentivos fiscais, etc., para esta área de ciência e tecnologia. Então, foi um projeto que foi crescendo no andar deste ano de trabalho. Vamos ver mais algumas imagens ali? Essa é uma imagem interessante. Aí todo o formato dos 5 milhões de metros quadrados, em que nós temos ao centro um corte, digamos, transversal, em que é a PR Toledo Palotina. Então o Bioparque se divide em 2 partes que está conectada por um eixão de 70 metros, que é um parque linear de 5 quilômetros dentro do território. Aquela parte verde ali, Enio, o que é? Ali era um estudo objetivo que está ainda... Não avançou, mas agora, esses desenhos são das edificações. São manchas, por exemplo, a parte superior norte, onde está mais adensado, ali é o coração do Bioparque, onde hoje nós temos a universidade, que depois na imagem subsequente a gente vai conseguir ver. Bom, quais foram Tá aí, essa imagem aqui. Essa imagem do eixão é uma parte que adensa até... em 8 pavimentos e tem um setor que pode se chegar a 20 pavimentos. E depois a imagem sequenciada até seria interessante. Vamos ver a próxima, que então. Já usando o território. Aí nós já estamos com as primeiras construções. As construções, mas então, neste sentido, este é o ponto inicial onde que é o coração do Bioparque, onde vai estar. Aí está a Universidade Federal
do Já Paraná já com está a funcionando medicina. com o curso de medicina. A primeira edificação, que é a da Universidade Bioparque, que é o curso, né? E o eixo da parte inicial, não é o eixão ainda, isso é uma avenida de 40, porque é interessante que aqui as vias de circulação, elas têm, você trabalha uma cidade para 60 mil habitantes, mas compacta em 480, 500 hectares. Então você tem verticalização, você tem demandas de tráfego concentradas. Extremamente complexo. Né? Então, complexo. Então você tem vias com caixa de 40 metros e caixa de 60 e de 70 metros. Enio, quais foram as principais influências que definiram o projeto, excluindo tudo o que o Dr. Luiz já tinha na sua visão, no pensamento, no desejo dele? Ele certamente já tinha estudado muito também outros parques tecnológicos, mas no momento que você sentou em frente à prancheta e começou a desenhar, quais foram as principais influências que definiram a sua concepção e quais são os grandes diferenciais pensados para o Bioparque? Já olhando, já você pensando nas influências, nas inspirações que você teve, mas olhando assim, vou melhorar isso ou aquilo. É um conjunto de conhecimento acumulado, mas digamos aí a particularidade do tipo de projeto, mas os outros conhecimentos contribuíram muito, porque o urbanista, que todo arquiteto é urbanista, mas nem todo arquiteto se aprofunda no urbanismo. Claro. São muito poucos os que vão forte no urbanismo. E um urbanista, ele tem que viajar. Então, eu vinha meditando aqui, em 81 eu fui pesquisar já em Copenhague mobilidade urbana, que era a cidade, eu fui várias vezes à Dinamarca pesquisar mobilidade urbana, então você tem um aprendizado. E outra coisa, cara, eu fiz um levantamento esses tempos, cidades fora do Brasil, mais de 400 cidades que eu trabalhei olhando, pesquisando, observando o comportamento sociológico. Então, tudo isso vai te dando um caldo de cultura para você trabalhar. E dentro disso, eu me aprofundei muito também em visitas, por exemplo, nos vários continentes. Eu fui no Parque de Sydney, lá captei uma série de coisas, no campus de Harvard, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, na Espanha. Na China, né? Na China eu fiquei 22 dias com meus filhos, eu visitei os principais pontos de ciência e tecnologia da China. Então, tudo isto te dá uma... Somado a tudo que você já conhecia. Exatamente. O China já foi pós-parque, mas, digamos, isso tudo foi contribuindo, além de uma visão, de um estudo aprofundado do urbanismo orgânico, que é um urbanismo que trabalha com escalões urbanos. Ele não é uma consequência, ele tem uma lógica de racionalidade, de informações para se chegar a um desenho. Bom, você falou que trabalhou um ano junto com o Dr. Luiz nos primeiros traços do projeto, mas assim, até firmar. Do momento inicial que você assumiu o trabalho até a conclusão da parte do projeto em si, porque agora nós estamos na fase da implantação, né? Quanto tempo demorou? É um ano e meio, mas uma coisa muito interessante, Caio. É tão dinâmico um parque tecnológico que ainda os microespaços eu continuo trabalhando com ele. Porque nós trabalhamos a grande mancha. É um organismo vivo, né? É um organismo vivo. Ele é um processo dinâmico e as demandas... Até porque as demandas vão As demandas são... Eventualmente elas vão mudando a concepção, não é isso? Exatamente. Então a premissa não pode ser um projeto engessado. Ele tem que ser dinâmico. Agora, todo projeto, isso é uma residência, um hospital, um shopping, uma cidade, não se pode errar numa coisa que é a premissa, circulação. Então, esse é o ponto central. Tá, para a gente encerrar esse bloco, Enio, qual foi desses parques que você visitou ao redor do mundo? E certamente você elencou aqueles que certamente trariam para você, de uma forma substantiva, os melhores elementos, né, para o seu projeto do Bioparque. Qual aquele que mais chamou a atenção e que você pensou assim, eu quero algo daqui para melhor? Os parques têm características diferentes, porque, por exemplo, a Europa trabalhou os parques tecnológicos no sentido de recuperar regiões deprimidas no desenvolvimento. Então, Portugal e Espanha fizeram muito isso. Por exemplo, se pega aí... Tinha um viés mais de resgate social. De economia também. De economia, exemplo, claro, socioeconômico. Sim, social-econômico. Mas, por exemplo, eu cheguei em Coimbra. Andei em Portugal, uns anos, 5, 6, 7 anos atrás, aquelas belas autoestradas, um tanto vazias e tal. Mas quando cheguei em Coimbra, me chamou a atenção, vi muita grua de obra.
digo, sabe, com meu primo, falei, tem alguma coisa diferente acontecendo. Há um pouco chegou, era o Parque Tecnológico de Coimbra. Ou seja, uma cidade com toda a sua história universitária. Centro universitário, né? Mas de Portugal. Dando o passo seguinte. Exatamente, para a inovação, para a tecnologia, para o futuro. Né? Exatamente. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando o arquiteto e urbanista Enio Luiz Perim. Até já. Estou recebendo no Jogo Aberto deste sábado o arquiteto e urbanista Enio Luiz Perim, que já foi secretário de Planejamento do município de Toledo, cidade natal dele, e tem uma grande experiência na área de planejamento urbano de várias cidades e é o autor do projeto do maior parque tecnológico privado do Brasil, que é o Bioparque, que está sendo implantado lá nos arredores de Toledo, para ser um dos maiores polos o maior polo de inovação, de ciência, de educação do oeste do Paraná. E um dos maiores, certamente, do país, né, Enio? Enio, a gente falou bastante já no primeiro bloco sobre algumas características do Bioparque, mas eu queria voltar à questão da composição dos diferentes setores, né? Você tem ali setor industrial, setor comercial, setor residencial. Como é que isso está dividido quanto à estrutura das áreas e à capacidade? Tá, então, digamos, o Bioparque é um ecossistema, sim, um território que vai promover uma sinergia de avanço, de inovação, de ciência e tecnologia, porém, ele é um parque tecnológico já de quarta geração em que ali dentro se contempla a vida. Então nós temos... Então quando você fala em parque tecnológico de quarta geração, é aquele que permite, oferece. Ele oferece. Estudo, trabalho e moradia. E moradia, lazer e cultura. Claro. E muito ambiente urbano. Então nós temos... E autossustentável em todos os sentidos. E ele vai criar essa sinergia, ou seja, a pessoa que vai conviver nesse espaço dos 5 milhões de metros quadrados, ele vai estar em outra cabeça. Tem um livro, A História do Vale do Silício, se você ler, você vai ver que é um território completamente... As cabeças das pessoas funcionam numa outra velocidade, numa outra motivação. Quer dizer, ele é um estimulador de toda aquela criatividade que a gente vê. Indiscutivelmente. Eu coloquei o pé em Sydney, no Parque Tecnológico, quando cheguei no ambiente, eu já percebi aqui, eu estou dentro de um parque tecnológico. E pequeno, só de 30 hectares. Mas tem todo o seu entorno. Então, o Bioparque, ele tem 2 setores residenciais, ele tem um setor industrial, tem o que a gente chama o coração do Bioparque, que é todo o setor tecnológico e as universidades, e nós temos um grande espaço, como será uma cidade de 60 mil habitantes, tem o centro de comércio e serviços, onde vai ter o setor bancário, onde vai ter o shopping, onde vai ter todo... Que é a vida das pessoas. A vida das pessoas. Né? E então, um parque tecnológico de quarta geração é isto, ele envolve toda uma setorização imobiliária. Falando em imobiliária, neste ano a grande novidade do Bioparque foi exatamente o lançamento dos terrenos, né? Aliás, neste ano, de todas as áreas, né, dos terrenos, tanto na parte residencial como na parte comercial, né? Para investidores, né? Neste ano, aliás, em que o Bioparque completa seu quarto ano, né, de implantação, né? Quais os principais atrativos que você elencaria como no Bioparque, como negócio em si, no sentido de atrair esses investidores? A primeira coisa que eu vejo assim, por ser um espaço compacto, em poucos lugares do planeta você vai encontrar o do Brasil, onde você terá 4 universidades, um shopping, 2 hospitais, enfim, um parque linear numa distância de 400, 500 metros. E centenas de empresas. Né? Que hoje já está quase encostando de 70 para 80, eu nem tenho o número exato. Sim. E que vai Ontem parece já estava em 80. Exatamente. E que vai chegar a 300, 400, vai chegar a 80, 100 institutos de pesquisa. Ou seja, universidades voltadas para a demanda. Tem um termo em inglês que é on-demand side, que é trabalhar pela demanda do mercado, que é a premissa do Bioparque. Então, eu digo assim, este território que tem todo um arcabouço urbanístico legal dentro do plano diretor e com
esse espaço rico de equipamentos, ele é um diferencial. Com certeza. E altamente valorizado, né? Eu soube de informações, né, de pessoas que compraram, já revenderam o terreno, já ganharam. A valorização Eu tive a informação ontem que no aumento subiu na tabela 25% e já vendeu 17 terrenos depois do aumento da tabela. É impressionante. Ele é um produto diferente. Sim. É um produto diferente. Do momento, inclusive. O momento, né, leva a isso. Adequado ao momento que a humanidade está vivendo, né? Não, ciência, tecnologia, inovação. Né? Vamos ver mais umas... Vou voltar a ver as imagens que a gente mostrou no bloco, no primeiro bloco, aí está. Bom, só para a gente deixar essa imagem ilustrando essa pergunta que eu vou fazer para você, Enio. Você falou em 30 anos, então prevê-se que o Bioparque estará gerando 30 mil empregos em 20 ou 30 anos, né? E terá 60 mil pessoas circulando diariamente em suas dependências, em suas áreas de trabalho, de estudo e lazer. Quais foram os aspectos mais complexos para projetar, né, um empreendimento nesse longo prazo dentro desse objetivo primordial, né? Que é de ser lugar para, como a gente já tem repetido aqui, lugar para morar, para trabalhar e para estudar. É desafiante no seguinte sentido, entender as premissas do projeto, então, onde que seria o coração do Bioparque, essa separação inicial, morar residencial unifamiliar é onde verticaliza, porque o Bioparque tem 3 espaços de verticalização. Um para até 20 pavimentos, no entorno da região que a gente chama do setor universitário 1 e 2, são 8 pavimentos, o limite, e no centro da cidade, que será o Centro de Comércio e Serviço, até 14 pavimentos. Então, ele tem uma hierarquia e um coeficiente de aproveitamento variado. Este é um ponto. E ele é desafiador no sentido de você conseguir conciliar a verticalidade com a horizontalidade e preservando. Nós temos um grande parque linear que vai ser a vida de todo o Bioparque. É uma avenida com 70 metros de caixa, todo um canteiro central em que vai ser nós falamos em universidades, empresas, né, moradia, área de lazer, e tem hospital lá projetado. Tem um hospital já para iniciar até o final do ano, pedra fundamental, e um trabalho andando para outro. Um hospital em que tem agregado, inclusive, um centro de assistência à saúde. Né? Sem dúvida. E aí que eu chego, quer dizer, um curso de medicina com a régua por cima, que é a universidade mais antiga do Brasil, que é a Universidade Federal do Paraná. Considerado um dos melhores cursos de medicina do país, do campus de Toledo, né? Sim, nós já temos exatamente. Antigamente era o curso de medicina de Curitiba, e depois era a engenharia e o direito. Agora o segundo curso mais procurado é o medicina de Toledo. Agora, então, sim, pode completar. Ele já entrou. Ou seja, a universidade ali presente deu um componente. E esse ensino de educação ativa que está trabalhando no Bioparque aí é incrível. Esse método, né? Esse método vai ser um diferencial. Só para lembrar, eu já conversei aqui com o Dr. Luiz e também com outros diretores, o Paulo Vitor, diretor de negócios do Bioparque, e que explicaram essa metodologia, né, do ensino, metodologia ativa, né? Ativa, exatamente. Em que o estudante ele faz aprendendo, né? Ele faz aprendendo. Não aprende fazendo. Já tem uma demanda ali e grupo. Ele recebe a tarefa para executar. Exatamente. É assim que ele vai fazer o curso. Já tem uma demanda, uma aplicação real. Então, isto enriquece. É importante salientar que vocês pensaram também no Bioparque como um local para pessoas aposentadas morarem, né? Quando a gente fala moradia, não é só estudante e quem está trabalhando lá nas empresas. Lá no começo, uma coisa que eu e o doutor Luiz divagamos um pouco, divagamos no bom sentido. Claro. Pensando assim no local... Não se sonha um projeto assim sem divagar bastante, né? É o seguinte, no nosso comentário, assim, por que nós não podemos atrair cérebros aposentados do Brasil e do exterior para vir morar aqui? Claro. No lado do hospital, no lado da universidade, ele poder qualidade de vida, ele poder dar uma aula, ou seja, se integrar. Nós estamos trabalhando agora numa ideia de um centro gastronômico, com atrativos diferenciados, vamos aprofundar nisso. Então, na verdade, o parque ele vai trabalhar o conjunto da vida. Sim. Uma educação diferenciada, um lazer diferenciado, uma pesquisa diferenciada aplicada, com esse volume de empresas que você pretende, e os institutos de pesquisa, que vão se concentrando. Enio, mudando um pouco de assunto, mas também tem tudo a ver com o que a gente está conversando, a pandemia do novo coronavírus já provocou mudanças no mundo inteiro nos relacionamentos sociais e na forma de se morar e de trabalhar.
Quais serão os maiores impactos dessas transformações na arquitetura? São diversas. Olha, primeiro na circulação das cidades, a hierarquia que já se observava timidamente no Ocidente, a Ásia com mais ênfase, que é a questão. Na hierarquia urbana, o pedestre é a prioridade. O pedestre, a bicicleta, depois o transporte de massa, depois o automóvel individualizado. Isso vai ser uma coisa que as cidades brasileiras vão ter que ter um olhar com grande profundidade. A Europa já olhava um pouquinho, a América do Norte pouco, a Ásia fortemente. Então esse é o primeiro. Na questão da mobilidade muda, a hierarquia. Na questão da habitação, vários costumes vão ser repensados, né, no nosso cotidiano. E nos espaços públicos também. Nós vamos demorar muito, ou quem sabe nós não teremos mais tantas concentrações de gente, de pessoas. Até porque já se sabe que esta não foi a última pandemia e outras mais virão sequencialmente, né? Muito bem observado. E o mundo vai ter que estar sempre... Mudou o mundo, não vai voltar ao normal. Eu acho que a natureza deu um sinal. Deu um sinal. Ela deu um sinal. Olha, estamos indo por um caminho não agradável. Enio, para a gente encerrar a nossa entrevista, deixei até para o final da nossa conversa a abordagem sobre outra expertise sua, que é a vinicultura. Muita gente conhece o Enio e sabe desse aspecto da vida dele. E não é só no aspecto também, na característica de projetar belas vinícolas, entre elas a Desenho de Toledo, que é projeto dele, e tem, acho que, a da Araucária lá em... Mas você também é um produtor de vinhos, né? Lá em Araucária também. Sim, nós temos... o vinho, eu sempre digo o seguinte, o vinho fino, ele não permite brincadeira no sentido, porque altíssima tecnologia, muita pesquisa, né? Muita inovação. Então, aptidão de solo, características. Então, são dois tempos, a viticultura e a vinicultura. Você só tem um bom vinho se você tem um bom antecedente lá no campo. Então, agora, o Brasil tem um problema sério de clima, de solo, né? A tecnologia consegue superar? Consegue em boa parte. Não os terroirs famosos, que vendem todo o charme, mas, digamos, eu aprendi muito com o Anderson, que é um enólogo renomado, inclusive é o nosso sócio em Curitiba, na Araucária. Ele diz o seguinte, que um bom vinho requer duas coisas, tecnologia, né, e recurso humano. São as duas premissas. E isso, muita pesquisa, a gente pesquisamos muito na Itália, na Argentina, no Chile, as regiões produtoras do Brasil, desenvolvemos trabalhos em Santa Catarina, sabe? Algumas Você fez uma vinícola lá, né? Eu fiz duas, inclusive as duas não estão executadas em parte, uma é a... Em Três Itílias, que é a Vinícola Crans, e a Pericó em São Joaquim, que é do dono da Malve. Sim. Lá onde ele produz lá aquele vinho daquele vinho do gelo, né? Isso, a uva é colhida com determinada graduação de temperatura. Ele trouxe um enólogo da França, ele tem uma área fantástica e depois ele quer fazer numa altura lá uma vinícola especial. Uma pena que a gente só falou do vinho no final, mas vai render um futuro programa, a gente vai falar só de vinicultura, de vinhos e enfim, de toda essa... E você como um apaixonado por vinho também, né? Também. Então eu acho que é um tema muito bonito e saudável. Vamos marcar. O vinho é saúde. Vamos conversar moderadamente ele é uma coisa saudável. Com certeza. Bem, a conversa chegou ao final, uma pena, né? Recebi na noite desse sábado aqui no Jogo Aberto o arquiteto e urbanista Enio Luiz Pirim, autor do projeto arquitetônico e urbanístico do Bioparque, o maior parque tecnológico privado do Brasil. Obrigado, Enio, até a próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigado aos telespectadores, um bom domingo e até a próxima semana.